Você já se perguntou o que realmente acontece quando o vento começa a uivar forte à noite? Quando o redemoinho surge do nada e, de repente, o silêncio da madrugada é quebrado por risadas que parecem vir de todos os lados? Hoje, você vai conhecer uma história que poucos ousam contar. Não é sobre um saci, aquela criatura travessa e sorridente que a maioria das pessoas conhece, mas sim sobre uma legião deles. Uma noite em que não havia escapatória. Uma noite onde as travessuras se transformaram em puro caos. O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você vê as matas e os ventos que sopram por elas. Prepare-se, pois essa é a noite em que os saci-pererês tomaram o controle de uma pequena vila. E quem sabe, talvez eles ainda estejam à espreita, esperando a próxima chance de voltar. A vila de São Bento era isolada, escondida entre montanhas e cercada por uma floresta densa. Os moradores tinham uma vida simples, longe das preocupações da cidade grande, mas com um detalhe curioso: todos pareciam temer o vento. Não qualquer vento, claro, mas o vento forte, aquele que surge do nada, trazendo consigo um redemoinho que dança pela estrada. Os mais velhos alertavam: fechem suas janelas quando o vento soprar forte. Fechem as portas, apaguem as luzes. Essa será a noite dos saci-pererês. Muitos jovens riam dessas histórias, acreditando que os sacis eram apenas lendas contadas para assustar crianças. Afinal, quem acreditaria em um garoto travesso, pulando em uma perna só, com um gorro vermelho na cabeça, capaz de causar tanto caos? Mas, naquela noite em particular, o riso foi substituído pelo medo. O vento começou a soprar mais forte do que o normal. A princípio, ninguém deu muita atenção. O vento às vezes fazia isso, anunciava tempestades. Mas não havia nuvens no céu. Apenas uma lua cheia, brilhante, iluminando as copas das árvores, que balançavam violentamente com o vento crescente. Foi então que eles ouviram. Primeiro, um assobio baixo, quase um sussurro. E então, as risadas, risadas distantes, como se viessem das profundezas da floresta. Risadas infantis, mas com um tom sinistro que gelava a espinha de quem ouvia. Na primeira casa, um jovem casal estava pronto para dormir quando o vento começou a bater nas janelas. As portas tremiam com a força dos ventos, e o som do assobio parecia se intensificar. De repente, sem aviso, o telhado da casa foi arrancado, como se uma força invisível o tivesse levantado no ar. O homem, assustado, correu para fora, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ele o viu. No meio da estrada, pulando em uma perna só, estava uma figura pequena, com um gorro vermelho brilhante. O saci. O homem tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele estava paralisado, como se o vento estivesse sugando toda a sua energia. O saci o encarou por um breve momento, com um sorriso malicioso no rosto, e então desapareceu na escuridão da mata, deixando para trás apenas o som de sua risada ecoando na noite. Enquanto isso, em outra parte da vila, um grupo de crianças brincava do lado de fora, alheias ao que estava por vir. Suas risadas inocentes foram rapidamente silenciadas quando o redemoinho surgiu. Mas esse não era um redemoinho comum. Dentro dele, as crianças podiam ver sombras, pequenas figuras saltitantes girando junto com o vento. Uma a uma, as crianças começaram a desaparecer, sendo engolidas pelo redemoinho. E no chão, tudo que restava eram pequenos gorros vermelhos, jogados como se fossem troféus deixados para trás pelos sacis. Conforme a noite avançava, a situação na vila só piorava. Mais sacis começaram a aparecer, surgindo das sombras, vindos do redemoinho ou simplesmente materializando-se no ar. Eles estavam em toda parte. As risadas deles se misturavam com o som dos ventos uivantes, criando uma cacofonia perturbadora que fazia os moradores tremerem de medo. Alguns tentavam se proteger dentro de suas casas, mas era inútil. Os sacis encontravam uma maneira de entrar. Janelas eram abertas misteriosamente, portas batiam incessantemente, objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. As travessuras haviam se transformado em algo muito mais sinistro. Não era mais uma brincadeira. Era como se os sacis estivessem se divertindo às custas do pavor dos moradores.
Na casa do senhor Joaquim, um fazendeiro local, o caos era absoluto. Ele estava tentando manter seus animais seguros no celeiro, mas, quando chegou lá, encontrou o lugar completamente destruído. As galinhas estavam todas soltas, correndo em círculos como se estivessem sob algum tipo de feitiço. E, no meio do celeiro, saltando e girando, estava um grupo de sacis, rindo enquanto faziam os animais correrem desesperados. Joaquim tentou afastá-los, mas, assim como os outros, ele não conseguia tocá-los. Sempre que se aproximava, eles desapareciam no ar, como sombras. Enquanto o caos tomava conta da vila, os moradores começaram a se reunir na praça central, buscando algum tipo de proteção em grupo. Ninguém sabia o que fazer. Alguns tentavam rezar, outros gritavam em desespero, e havia até quem tentasse fugir para a floresta. Mas aqueles que tentavam sair da vila eram imediatamente cercados por redemoinhos que surgiam do nada, forçando-os a voltar. Parecia que os sacis queriam todos ali, presos no centro da vila, como uma espécie de jogo macabro. Foi então que Dona Sebastiana, a anciã da vila, apareceu. Ela andava lentamente, com um cajado na mão, e parecia ser a única que não estava completamente tomada pelo medo. Dona Sebastiana conhecia os sacis. Havia ouvido histórias antigas sobre eles, histórias que falavam sobre como lidar com essas criaturas travessas. Ela sabia que enfrentá-los com medo só os tornava mais poderosos. Eles se alimentam do nosso pavor, disse ela, com a voz firme. Mas há uma maneira de detê-los. Dona Sebastiana contou que, em tempos antigos, os moradores usavam um ritual para afastar os sacis. Era simples, mas eficaz. Tudo o que era necessário era uma peneira e um cachimbo. O cachimbo era usado para acalmar o saci, enquanto a peneira era uma armadilha. Ao jogar a peneira sobre o redemoinho, o saci seria capturado temporariamente, perdendo seu poder. Ela pediu que alguém lhe trouxesse esses itens, mas os moradores estavam relutantes. Quem teria coragem de enfrentar os sacis diretamente? Foi então que João, um rapaz corajoso, se ofereceu. Ele sabia que, se não fizessem nada, a vila estaria condenada. Com a peneira em uma mão e o cachimbo na outra, João seguiu Dona Sebastiana até o centro da vila, onde o maior redemoinho de todos girava violentamente. As risadas dos sacis eram ensurdecedoras. Eles sabiam o que João estava prestes a fazer e pareciam desafiá-lo, dançando à sua volta, invisíveis, mas presentes. João, com o coração batendo acelerado, acendeu o cachimbo e começou a soprar a fumaça na direção do redemoinho. A fumaça parecia acalmar os ventos por um breve momento, mas logo eles voltaram com força total. Ele sabia que tinha que ser rápido. Com um movimento ágil, jogou a peneira diretamente no centro do redemoinho. Por um instante, o tempo pareceu parar. O redemoinho cessou, os ventos pararam de soprar, e o silêncio tomou conta da vila. Os sacis, que antes estavam por toda parte, simplesmente desapareceram. Tudo o que restou foi uma calma desconcertante. Os moradores, atônitos, olharam ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, a vila parecia desolada. O estrago causado pelos sacis era evidente. Telhados destruídos, animais desaparecidos e o trauma estampado nos rostos dos moradores. As crianças que haviam desaparecido nunca foram encontradas. Seus pais caminhavam pelas ruas em silêncio, como se a esperança tivesse sido arrancada de suas almas. Dona Sebastiana, no entanto, sabia que aquela não seria a última vez que os sacis viriam. Ela havia vivido o suficiente para saber que eles sempre voltam. E, naquela vila, sempre que o vento começava a uivar forte, as portas eram trancadas e as janelas fechadas rapidamente. Ninguém ousava sair à noite. Porque todos sabiam que, mesmo que não pudessem vê-los, os sacis ainda estavam lá, escondidos nas sombras da floresta, esperando o momento certo para voltar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais contos misteriosos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nós temos muito mais histórias te esperando, como essa que está aparecendo na tela agora mesmo. Então,
Prepare-se para mais noites sombrias e criaturas do folclore brasileiro. Até a próxima, e lembre-se, quando o vento soprar forte, cuidado, os sacis podem estar mais perto do que você imagina.